Josué capítulo 4, eu vou ler todo o capítulo, diz assim o texto: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para as batalhas, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em colunas em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Oremos. Pai bendito, Deus amado, queremos exaltar o teu nome, queremos agradecer ao Senhor o privilégio de mais uma vez nos reunirmos como povo santo do Senhor, a fim de ser instruídos. Sabemos que o Senhor se agrada em falar ao nosso coração por meio da tua palavra que foi lida
e que será pregada. Que neste momento a nossa atenção esteja voltada inteiramente, ó Deus, à pregação. Que o teu povo ouça a tua voz nesta manhã do dia do Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, a onda retrô chegou com força aí nos últimos tempos. Desde roupas lá das décadas de 80, até eletrônicos, eletrodomésticos, quem diria, voltou o vinil. O que nós temos visto são itens, vários itens adquiridos com um quê de nostalgia. Você tem refrigeradores moderníssimos, mas com a cara de velho. Você precisa lembrar daquilo que aconteceu em outro tempo. E por vezes, infelizmente, não se trata apenas de lembrar uma boa época da vida, mas da tentativa de emular o passado, a fim de viver a mesma coisa que se viveu em outro tempo, por meio de lembranças. Alguns estão tão presos às lembranças do passado, que eles não conseguem viver o presente. Tudo que é atual é ruim, tudo que é mais moderno não presta. O meu tempo era um tempo bom. Essa é uma forma pecaminosa de você olhar para o passado. Essa é uma maneira errada de você olhar para aquilo que já aconteceu na sua vida. Contudo, há uma maneira correta de olhar para o passado. E a Escritura nos convida a fazer isso. Você já viu aqui que no texto do capítulo 3 de Josué, o povo atravessou o Jordão a pés enxutos. Deus havia prometido isso e Deus efetivamente cumpriu a sua promessa diante de todo Israel. Agora no capítulo 4, há uma ordenança de Deus. O povo deveria colocar diante de si um memorial, algo que os fizesse lembrar daquilo que Deus havia feito, e isso perduraria para todo o tempo. Eles deveriam ter nesse memorial um referencial acerca dos grandes atos de Deus. E a partir desse texto, você verá que você deve lembrar os feitos do Senhor. Esse é o tema do capítulo 4. Você deve lembrar dos feitos do Senhor. Por qual razão? O texto vai mostrar que você deve lembrar dos feitos do Senhor, a fim de se manter firme na fé. Veja o que vai acontecer aqui. Deus ordena do verso 1 ao verso 5 a construção do memorial. Dê uma olhada. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, perceba bem as instruções, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Veja ainda o verso 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué lhes ordenara. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Se você prestou atenção aí no relato, a forma como está traduzido na nossa Bíblia dá a entender que existem 2 altares aqui sendo construídos. E de fato alguns entendem
que foi exatamente isso que aconteceu. Um altar foi construído como Deus ordenou, e outro altar foi construído porque Josué quis fazer isso. Contudo, se você levar em conta o livro de Josué, a ideia de que Josué é apresentado como o líder que cumpre as ordens de Deus, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, e levar em conta o fato de que Deus mandou construir um altar, não há por que inferir que Josué tenha feito outro altar por conta própria. Nesse sentido, a NIV, que é a nova versão internacional, mas a americana, traduz de forma muito correta o verso 9. O verso 9 fica assim: Josué ergueu as 12 pedras que estavam no meio do Jordão. Ou seja, não eram mais 12 pedras, mas Josué pegou as pedras que os sacerdotes tiraram do Jordão, as pedras que estavam no meio do Jordão, e então fez o altar. E isso resolve plenamente a questão. Era um altar apenas, levantado por Josué, com as pedras escolhidas pelos 12 homens. E parece que, se você olhar para o verso 20, isso fica ainda mais claro. As 12 pedras que os sacerdotes tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então Deus fala: construa o memorial. Efetivamente o povo vai lá e constrói o memorial. Mas há uma razão para isso. Há uma razão para que seja erguida essa coluna de pedras. E se você olhar no verso 6, você tem a razão, o início no verso 6. Para que isso seja um memorial entre vós, ou um sinal entre vós. Sinal e memorial do quê? Você lembra de algumas coisas que já ocorreram. Basta que você leia do verso 10 ao verso de número 13, que você vai perceber isso. Dê uma olhada. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. É a memória daquilo que ocorreu quando os sacerdotes foram até o rio, quando as águas pararam e o povo atravessou a pés enxutos. Veja no verso 11: tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. O memorial, então, traz à mente do povo aquilo que Deus realizou, o grande livramento, a grande bênção, tudo que Deus havia feito por aquele povo. Então o memorial era simplesmente uma lembrança constante de que Deus foi com o povo como havia prometido. Essa lembrança, estando na mente, deveria manter o povo firme diante das ameaças que viriam pela frente. Então veja que eles estão olhando para trás, não como uma nostalgia de naquele tempo é que era bom, mas eles estão olhando para trás dizendo: o Deus que esteve conosco lá é o mesmo Deus que está hoje aqui. O Deus que nos sustentou no passado é o Deus que está adiante de nós. E algo que chama a atenção aqui é a presença de um homem de cada tribo em todo esse evento. Foram escolhidos representantes das 12 tribos, mostrando a unidade do povo. O povo que confia no Senhor é o povo que está unido, é o povo que está junto. E isso aponta, nós sabemos, para aquilo que acontece na igreja e também para a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você lembrar daquilo que está na Bíblia, você verá que
durante toda a história de Israel, o Senhor despertou a lembrança do povo com memoriais e com sinais. A própria mesa do Senhor é um sinal. Para nós, mais do que um memorial, não é apenas uma lembrança. Quando nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, é claro que a lembrança está ativa. Mas nós cremos também na presença do Senhor no meio de nós. É um sinal de que Cristo está com o seu povo. E é uma lembrança daquilo que Ele fez em relação ao seu povo. Você precisa olhar para a mesa do Senhor, lembrando daquilo que Cristo fez em seu favor, a fim de livrar você do cativeiro do pecado. Então, diante das suas dificuldades, diante dos problemas da vida, lembre-se do Senhor que é anunciado na palavra e visto no sacramento todos os domingos. Todos os domingos. Você vem à igreja no dia do Senhor e você tem o seu coração cheio de esperança de que o Deus que é proclamado, que o Cristo que é pregado, que é exaltado nas Escrituras, Ele está com você todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Ele venceu a morte. É isso que nós lembramos na ceia. E então, pensando nisso, você pode se juntar a Paulo, que vai dizer aos romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Entenda aqui como Paulo dá esperança aos romanos. Olhe para a obra de Cristo. O Deus que fez o maior, livrar você do cativeiro do pecado, não estará com você naquilo que é menor. E é por conta dessa convicção que Paulo tem algumas certezas em seu coração, e ele fala dessas certezas aos romanos. Abra lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós cantamos acerca destas certezas nessa manhã. Romanos capítulo 8, verso de número 33. Certo de que aquele que não poupou o seu próprio filho, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo então pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta de Paulo: é Deus quem os justifica. Como é que alguém vai acusar quem foi justificado por Cristo Jesus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Percebe que Paulo está falando isso com os romanos anos depois da obra de Cristo. E agora que ele quer consolar os romanos, ele olha para trás. Ele lembra. Ele traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Cristo que subiu aos céus intercede por você. E é por isso que você não tem o que temer. Ele diz mais: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? As perguntas de Paulo deixam muito claro aqui que nada que sobrevenha a você, que nada que aconteça à sua vida, tem o poder de separar você de Cristo Jesus. E é por isso que mesmo nos momentos mais difíceis, você não precisa entrar em desespero. Você não precisa ficar prostrado. O Senhor continua ao seu lado. E Paulo lembra como está escrito: por amor de ti
somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E parece que agora Paulo não está lembrando algo muito bom, certo? Falei, não, Paulo, você quer consolar a gente desse jeito? O negócio já está ruim aqui. Você fala que está escrito que por amor ao Senhor nós vamos ser entregues à morte. Já não basta sofrer aqui o perigo, nós vamos ser entregues à morte. Mas depois dessa citação, Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a morte tem alguma efetividade contra você, porque você está naquele que venceu a morte. É por isso que ele encerra dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nada que aconteça agora e nenhuma tribulação que você venha passar no futuro, nada, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lembrança dos feitos de Deus, dos feitos de Cristo, leva ao consolo, à convicção, à esperança. E aquele memorial serviria para aquele povo que atravessou a pés enxutos lembrar: Deus está conosco. Mas não só isso, além do livramento, volte lá em Josué, o memorial lembraria mais ao povo. Versos 14 a 19. Essa é a lembrança. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram o seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. O memorial também levaria o povo a olhar para Josué como seu líder. Foi a partir da liderança de Josué que tudo isso aconteceu. Deus engrandeceu Josué. Mas de maneira muito maior, meus irmãos, todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você é lembrado daquele que, tendo se feito servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a despeito de toda humilhação na sua obra gloriosa em favor dos homens, Paulo fala que Cristo foi engrandecido, Cristo foi exaltado. Se Josué foi engrandecido na presença do povo, Cristo muito mais. Filipenses fala acerca disso. Filipenses capítulo 2. Verso 9. Depois que Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
A ceia traz a lembrança que Cristo se humilhou fazendo-se homem, foi à cruz e morreu, que Ele ressuscitou e está à destra do Pai, porque quando nós reunimos e partimos o pão, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, até o dia efetivo em que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Não perca isso de vista. Não perca de vista o Salvador que é anunciado no Evangelho e contemplado na ceia. Sabe qual a ironia? Há muitos que querem fazer imagens de Jesus, ilustrações de Jesus, querem assistir o The Chosen, porque isso vai fortalecer a sua fé, pois Deus já nos deu o que fortalecer a nossa fé. Se você quer algo para contemplar, contemple aquilo que foi ordenado pelo Senhor. E não é que tem gente que estranha quando eu falo que aqui a gente celebra a ceia todo domingo? Dominicalmente, nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez. A ceia foi dada pelo Senhor para que isso aconteça, para trazer esperança ao seu coração. Então lembre-se de Cristo e fique firme. Você deve lembrar dos feitos do Senhor, o texto vai dizer mais, a fim de também anunciá-los aos seus filhos. Veja algo importante aqui. A nova geração de israelitas, o povo que nasceu no deserto, ouviu as histórias. Desde pequenos eles estão crescendo com os pais dizendo: ah, meu filho, você não sabe o que aconteceu quando a gente saiu do Egito. Estávamos morrendo de medo e estávamos diante do mar, não sabíamos o que fazer e Deus abriu o mar. Que história maravilhosa. Eles ouviam sobre isso. Mas agora, além de ouvir, eles viram a mesma coisa. Eles viram Deus parando as águas do Jordão. Entretanto, Deus não ia ficar o tempo todo repetindo os mesmos sinais. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Não. O povo deveria aprender acerca disso e crer. E a fim de aprender acerca disso, o memorial tem o seu lugar. Porque veja só o que está acontecendo. Veja o verso 6, a parte B e o verso de número 7. Quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Veja como que isso ocorreria na dinâmica familiar de Israel. Primeiro os filhos vão contemplar o memorial. Verso 21. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: que significam essas pedras? Então o memorial tinha um papel pedagógico. O memorial tinha por função trazer a lembrança dos que viram aquilo acontecer, os grandes feitos do Senhor. Mas o memorial tinha por função também despertar a curiosidade dos filhos. Que negócio é esse? Que memorial é esse? Pai, por que você dá tanta importância para esse memorial? Mãe, por que você dá tanta importância para esse memorial? Então, contemplar aquela coluna despertaria a curiosidade dos filhos. E mais uma vez, ironicamente, muitos têm defendido
que as crianças elas precisam ser retiradas do momento do culto ao Senhor. E em muitas igrejas, as crianças nunca viram a celebração da ceia. Elas até veem a mesma aposta. Mas quando a ceia é ministrada, elas estão lá na sala. Elas não têm oportunidade de ver como os pais amam esse momento, ou deveriam amar. Quanto os pais esperam por este momento. O quanto isso significa para aqueles que estão em Cristo Jesus, para ele poder pegar assim, no braço do pai e falar: mas por que isso todo domingo? Por que todo domingo o pastor repete as mesmas palavras? Que algumas crianças até decoraram. Curiosidade. É o momento e a oportunidade de explicar aos seus filhos o que significa a mesa do Senhor. Mas não só isso. Aqui eles veem a mesa, aqui eles veem a pia batismal, aqui eles veem o púlpito, móveis que para os reformados eram importantes para mostrar a centralidade da palavra de Deus, para mostrar a obra de Cristo nos sacramentos. E os filhos precisam saber o que são essas coisas. Eles estão vendo dominicalmente, você tem explicado o que são. Se alguém perguntar para os seus filhos o que é aquele objeto lá na frente da sua igreja, ele sabe dizer o que é. Quando uma criança ou um adulto recebe a água do batismo, eles compreendem que eles já passaram por isso e que isso é um grande privilégio. Porque esse é o momento de lembrá-los acerca disso. Cabe aos pais ensinar aos seus filhos. Mas muitos pais acham que a tarefa de ensino dos filhos é primariamente da igreja. Essa é uma falácia. Veja que os filhos de Israel, ao ser despertados pela visão do memorial, eles não eram levados ao sacerdote, eles não eram levados a algum profeta, eram os pais que entravam em ação. Veja o verso 22. Fareis saber aos vossos filhos, dizendo. Não é, leva para o pastor e pergunta para ele. Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até passarmos. Então, logo a memória ou a curiosidade dos filhos fosse despertada pelo memorial, os pais deveriam estar prontos. O que é isso, pai? Filho, eu preciso pesquisar sobre isso, viu? Eu não tenho muita certeza do que é isso, não. Não, os pais estão muito convictos. Porque os pais precisam conhecer a sua fé, precisam conhecer a sua história, precisam conhecer os grandes feitos do Senhor, a fim de transmitir isso aos filhos, como ordenado lá em Deuteronômio. Abre lá. Deuteronômio capítulo 6, você vai ver o mesmo padrão aqui. O texto diz assim, a partir do verso 6: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E então, estando no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então eles estão andando pelo caminho e viram um memorial, e o filho disse: o que é isso, pai? Precisa estar na ponta da língua. Isso aqui, meu filho, foi Deus tirando o povo do Egito. Depois o povo transgredindo a lei e ficando 40 anos no deserto, até o momento em que, por meio de Josué, Deus nos faz entrar na nova terra. Tem que estar na ponta da língua.
Vai ser um monte de pai que se aperta com as perguntas dos filhos sobre fé. Você precisa ter conhecimento a fim de dar razão da sua esperança primeiro para os seus filhos. Contar a eles a grande história para que Josué apontava, de Jesus que abriu o caminho para que o seu povo entrasse no céu, para que o seu povo tivesse vida eterna. Então não desperdice os momentos que Deus dá a você para a instrução dos seus filhos. Deus os colocou sob sua responsabilidade para que você ministre a eles a palavra de Deus, e é seu papel também estimulá-los a perguntar. Mas prepare-se para isso, porque algumas perguntas acabam por deixar os pais em apuros. Relembre aos seus filhos no culto doméstico aquilo que foi pregado no culto dominical. Leve-os a anotar, segundo a capacidade que eles têm, algumas coisas sobre o que o pastor falou hoje, Josué, e leve-o a perguntar a você no meio da semana. E talvez o seu filho descubra que você também não prestou atenção no seu irmão. Aproveite, eduque, leve-os à fé. Faça-os anotar aquilo que gerou dúvida, porque pais e mães são os maiores responsáveis pelo discipulado dos filhos. Eles precisam conhecer a fé, eles precisam viver a fé, e eles precisam instruir os seus filhos nessa fé. Aquilo que eles ensinam precisa ser visto nas suas ações diárias. E é por meio desse discipulado que o Senhor age transformando o coração dos filhos, para que tenham a mesma esperança dos pais. É por isso que o salmista disse: o que vimos, aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Abra lá o Salmo 78, perceba o detalhe. Diz assim o salmista: a razão de você não encobrir dos seus filhos estas coisas. Verso 4: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos com uma razão, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. E aqui então você vê o cumprimento daquilo que está lá na lei do Senhor, do Deus que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. 1000 gerações. Mas para que Deus faça isso, cada geração deve contar a outra geração os grandes feitos do Senhor. Se você não se esforça para falar sobre a fé com os seus filhos, você precisa se questionar se a fé de fato é relevante para você. Porque o que por vezes acontece é que fala-se sobre tudo. Neném nasceu meia do time de futebol, camisa do time de futebol. Saiba, filho, que não há time melhor do que o Flamengo. E quem ensina diferente disso está ensinando errado. Saiba, meu filho, que olha o nosso time, saiba. Ou se é uma família que tem uma história de vida aí, saiba que a nossa família batalhou muito para ter esse nome, essa empresa. Cristo. Pais falam sobre tudo que é relevante para eles, sobre o seu emprego,
sobre aquilo que eles gostam, mas eles não falam sobre fé com seus filhos. É papel dos pais contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, para que as novas gerações temam ao Senhor. Então o texto mostra que você precisa lembrar dos feitos do Senhor, a fim de se manter firme, a fim de anunciá-los aos seus filhos. Mas há uma razão ainda no texto, para você lembrar os feitos do Senhor. Você precisa lembrar dos feitos do Senhor, a fim de anunciá-los às nações. Veja o verso de número 24, diz assim: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Veja que há duas questões envolvidas aqui. A segunda, que está na parte B, Israel teria sua fé fortalecida e temeria ao Senhor. Mas a primeira razão aqui é que por meio daquele memorial e de Israel reviver aquilo que Deus fez, as nações tomariam conhecimento do poder do Senhor que livra o seu povo. E veja então quantas menções aqui há no capítulo 4, ao sinal da presença do Senhor, a arca da aliança em meio ao seu povo. Dê uma olhada, verso 5. Um de cada tribo do Senhor disse: passai adiante da arca do Senhor. Verso 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança. Verso 9. Levantou Josué, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Verso 10. Porque os sacerdotes que levavam a arca, verso 11. Tendo passado o povo, então passou a arca. Verso 16. Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho. Verso 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança. O tempo todo o povo, o texto está apontando para a arca da aliança. Sinal da presença de Deus no meio do povo. E o memorial deveria ser uma lembrança de que Deus no meio do seu povo garantiu vitória ao seu povo. E então as nações poderiam temer ao Senhor. Esse é um testemunho às nações, porque elas olhariam para Israel como sendo um povo cuidado pelo Deus poderoso que os guiava e os protegia. E é interessante aqui perceber que a bênção do Senhor sobre o seu povo não é um fim em si mesmo, meus irmãos. A bênção do Senhor sobre o seu povo é para que as outras nações o conheçam. Israel perdeu isso de vista muitas vezes, mas o Salmo 117 está aqui para lembrá-los isso. Diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, para com Israel. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Louvai ao Senhor, ou aleluia. E a estrutura desse salmo é extraordinária, porque louve a Deus, pagão, porque Deus é bom para mim. Como assim? É porque o modo como o povo vivia, cumprindo a lei, sendo um povo santo, deveria despertar naquele que era ímpio a curiosidade do porquê esse povo é assim. O que leva esse povo a viver dessa maneira? Não é sem razão que Jesus repete o mesmo aos seus discípulos no Novo Testamento: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus te abençoa para que o nome dele seja temido entre as nações. Aconteceu na igreja primitiva, quando o povo
vivia e tinha tudo em comum e contava com a simpatia do povo, porque Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor de uns para com os outros. E isso não é novidade. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 4, é exatamente isso que você tem. Verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, engrandeceu o povo. Não. Veja o verso 7. Pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. A razão da sabedoria do povo é Deus entre eles. É a santidade, fruto da guarda dos mandamentos. Não é sem razão que Jesus vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas não é um fim em si mesmo. Não é para que você seja feliz, apesar de você ser feliz com isso. Não é para que você vá bem, apesar de que você vai bem. É para que seja um testemunho para as nações. Sua vida precisa ser um anúncio constante do quão grande é o Deus que você serve. Mas tem muita gente dentro do evangelicalismo que acha que isso acontece quando os crentes prosperam materialmente. Quando eles não têm doença. Não foi isso que Jesus disse. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. E é pautado nessa verdade que Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente em Deus, você pode amar a Deus, amar ao próximo, e como eu já afirmei, Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos. É o seu serviço a Deus e aos irmãos que fará Cristo conhecido, que exaltará o nome do Senhor. E é por isso que você precisa se esforçar no poder do Espírito Santo para viver de modo digno do Evangelho. Lembrar daquilo que Cristo fez por você no Calvário deve impelir você a fazer Cristo conhecido a outros, porque se Deus transformou a sua vida, Ele transforma de qualquer um. Não perca isso de vista. A não ser que você tenha uma visão muito elevada de você mesmo. Mas eu creio que você precisa se juntar a Paulo ao dizer que Jesus salvou você, o pior dos pecadores. Mas eu não sou o pior. Mas Paulo também não era o pior, mas ele se via assim. Sabe por que ele se via assim? Porque quanto mais perto de Deus você está, mais consciente da sua pequenez você é. E se você não se vê assim, talvez seja porque você está vendo Deus à distância. Como você olha a montanha aqui, o mestre Álvaro, quando você está indo para a serra, você fala: até pequenininho, né? Vá lá no pé. Chegue no pé do morro e olhe para cima. Quanto mais perto do Senhor, mais você vai entender a sua situação. E é pautado nisso, e é por causa disso, que a igreja também envia missionários a todas as nações. Deus precisa ser conhecido em toda a terra. Então, além de ser chamado para adorar a Deus, o povo é chamado a
proclamá-lo, a fim de que outros o conheçam. É seu papel, como testemunha de Cristo, conhecê-lo cada dia mais e torná-lo conhecido. É você o embaixador de Cristo. Como eu disse no começo do sermão, há pessoas que querem lembrar do seu passado. E eles fazem isso de forma pecaminosa. Eles tentam reviver um momento, um tempo em que eles tinham alegria, mas que nunca mais vai ser igual. O tempo passou. E quanto mais você ficar preso dizendo, naquele tempo é que as coisas eram boas, mais triste você vai ficar com a realidade presente. Crentes, meus irmãos, não precisam disso. Quando os crentes lembram o que Deus fez no passado, eles fazem isso para ter novidade de vida. Não é para ter a mesma vida de antigamente. É para ter uma nova vida. Você mantém na memória os feitos do Senhor para avançar confiante, na certeza de que o Deus de ontem é o Deus de hoje, na certeza de que o Deus que fez Israel atravessar a pés enxutos tanto o Mar Vermelho quanto o Jordão, a fim de conquistar a terra, enviou o seu Filho para que você tenha novos céus e nova terra. É por isso que você precisa manter os feitos do Senhor na sua mente. Você precisa lembrar dos feitos do Senhor para que você se mantenha firme na fé, para que você anuncie a seus filhos, para que você anuncie às nações. O povo deveria lembrar que milagrosamente Deus parou o rio a fim de engrandecer Josué, que os liderava até a terra prometida. E você sabe que essa pequena história, ela aponta para a história gloriosa de Cristo. A história de Josué não é a história principal. Ele não é o protagonista. Cristo é o protagonista. Jesus, o Messias prometido, cuja obra é anunciada no Evangelho e vista nos sacramentos, sinais visíveis da graça invisível que você recebe do Redentor. O Pai exaltou o seu Filho para que você nunca deixe de olhar para Ele, para que você tenha plena certeza de que nunca estará sozinho. Ele é quem guia você a todo momento. Nunca perca Cristo de vista, para que Ele seja adorado diariamente, para que você nunca se desespere nos seus momentos de dificuldade, enquanto peregrina neste mundo, esperando a verdadeira terra de descanso. Essa gloriosa lembrança, meus irmãos, que levará você a apresentar o Salvador aos seus filhos, dando a eles a mesma esperança que há no seu coração. Essa convicção que levará você a proclamá-lo aos que estão fora da igreja, a fim de que por meio do seu testemunho o Espírito Santo chame aqueles que são do Senhor, para que juntos com todo o povo continuem caminhando até novos céus e nova terra para a glória do Pai.